Que tal? Estamos de volta com mais um episódio do Sopro Podcast de Cultura e Literatura, um projeto de extensão do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Bento Gonçalves. No episódio de hoje, temos a presença de Vinícius da Silva Rodrigues, Celso Augusto Eck de Pitol, Tiago Pedruzzi, professor do IFRS Campus Bento Gonçalves, e eu, Michele Savaris, também professora do IFRS Campus Bento Gonçalves. Vamos falar de um dos autores literários argentinos mais conhecidos, Jorge Luiz Borges. Poucos escritores exerceram influência tão profunda sobre a literatura do século XX quanto ele. Autor de contos, de poemas, ensaios que, sem dúvida, desafiam as fronteiras entre realidade e imaginação. Borges produziu uma obra marcada pelos labirintos narrativos, pelas reflexões filosóficas acerca principalmente do tempo e da memória. Para abordarmos a obra desse grande escritor, vamos conversar com um grande especialista em Borges. Temos a honra de receber Daniel Balderston, que é pesquisador e professor da Universidade de Pittsburgh desde 2008, atua na área de línguas e literaturas hispânicas, foi professor visitante em diversas universidades e atualmente é o diretor do Borges Center e editor da revista acadêmica Variaciones Borges. Além disso, é autor de obras como Fuera de Contexto, Referencialidad Histórica e Expresión de la Realidad en Borges, e também Lo Marginal es lo más bello, Borges em sus manuscritos, e El Método Borges, entre outras obras. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigada por nos dar a honra da sua participação aqui no Sopro Podcast, em especial neste ano de 2026, em que a gente lembra os 40 anos da morte do Borges, né? O Borges faleceu dia 14 de junho de 1986. E eu já peço desculpas por ter reduzido tanto o seu currículo. A gente sabe do seu longo percurso de pesquisas acadêmicas, de publicações de textos. Então, por uma questão de tempo aqui, eu precisei reduzir, mas o senhor pode ficar à vontade para acrescentar algum outro dado que não esteja aqui nessa minha apresentação inicial. E para lhe passar a palavra, eu vou fazer uma pergunta curta, mas que talvez a resposta seja um pouco longa. Eu gostaria que o senhor nos contasse quando e como chegou aos estudos de Borges e também quais são os desafios de realizar um trabalho de pesquisa a partir da crítica genética da obra de um escritor como o Borges. Bom, eu comecei a ler o Borges em espanhol em 1974, num curso de Luis Andrés Murillo, na Universidade de Califórnia, em Berkeley. Depois eu fiz os estudos de pós em Princeton, com James Irby e com Sylvia Molloy. Irby tinha feito a primeira grande antologia do Borges, Labyrinths, com New Directions, em 1962, e a Molloy estava preparando o livro Las Letras de Borges, que saiu publicado em 1979. Com ela e com eu fiz uma tese de doutoramento sobre o interesse do Borges na obra e nas ideias de Robert Louis Stevenson. Isso foi defendido como tese em 1981 e publicado em espanhol 4 anos depois. Depois eu fiz um índice à obra de Borges, o The Literary Universe of Jorge Luis Borges, que é a base do Finder's Guide no sítio do Borges Center. Isso saiu publicado em 1986, e o livro que já mencionou sobre Borges e a referencialidade histórica, 93 em inglês, 96 em espanhol, e mais dois livros antes de chegar aos manuscritos. Borges, Realidades e Simulacros, 2000, ano 2000, sobre que a maior parte dos ensaios tem a ver com coisas de gênero e sexualidade, conceitos de masculinidade em Borges. E 2010,
innumerables relaciones como leer con Borges. Eh, Mais ou menos 2010, 11, eu comecei a tentar conseguir imagens dos manuscritos. Eu já tinha feito crítica genética sobre outros autores, sobre Manuel Puig, Juan Carlos Onetti, ah, Juan José Saer, Ricardo Pilla, Silvino Campo, mas o problema de fazer trabalho genético com Borges é que os manuscritos estão muito dispersos, muitos lugares, coleções particulares, etc, etc. Então, tardei vários anos em conseguir um número adequado para fazer análises que foi publicado como How Borges Wrote em 2018, em francês no ano seguinte e em espanhol em 21. Então, isso foi ah, o começo de um projeto individual inicialmente, mas depois coletivo, porque nós começamos a publicar manuscritos também, em três livros, poemas e prosas breves, com Maria Celeste Martín, desenhadora gráfica argentina que trabalha em Canadá. Nós fizemos três livros de manuscritos, poemas e prosas breves, 18, ensaios, 19 e ah, cuentos, ah, 2020. 2020. Ah, e o livro mais recente é Quadernos e Conferências, que foi publicado em 2024, com um grupo grande, 50 pessoas mais ou menos, mas cinco coeditores. E isso, a primeira edição foi vendida rapidamente e tiramos uma segunda edição, que está na venda agora na Argentina. Estamos preparando várias outras coisas ah, com manuscritos ah, diversos. Então, essa parte ah, foi muito rico porque, de repente, nós tínhamos acesso aos apontamentos do Borges para palestras entre 1949, quando começa a falar em público, antes tinha medo de fazê-lo, mas um pouco por razões econômicas, ele começa a dar palestras em 1949 e nós tivemos acesso aos, aos papéis preparatórios para essas palestras. Esses papéis acabam em 1955, quando ele fica cego, mas esse período entre 49 e 55 é muito importante porque a base disso ele vai continuar falando em público, em entrevistas e palestras o resto da vida. Então, esse trabalho preparatório dele dá para saber exatamente o que estava pensando, como se preparava e os livros que consultava, porque muitas vezes ele coloca na margem esquerda as fichas bibliográficas sobre autor, o título e página. Então, isso dá, de repente, para precisar as leituras, não ficar na ideia aproximada, sino saber exatamente que página de que livro ele estava olhando no momento de traduzir uma citação, um trecho ou anotar alguma ideia. E isso dá para compreender esse período e o período posterior, quando ele está falando já cego, sem acesso a esses papéis, mas ele tinha uma memória prodigiosa, então podia reproduzir citações ah, complexas, eh,
trechos poéticos, etc., em várias línguas nas palestras, mas também para precisar o que tinha na sua mesa de trabalho nas décadas anteriores, porque alguns desses livros, com certeza, eu acompanhava antes. Então, isso, ah, eu acho que está dando ah, grandes resultados para compreender a trajetória intelectual dele. Eu ia dizer que eu imagino, né, que um trabalho de pesquisa como esse também exige um método bem específico para esse tipo de pesquisa, né? Porque o senhor falou que os materiais dele estão muito espalhados, então, da busca por esses materiais, também tem uma questão de organização dessas sequências, né? Sim, E também depois uma digitalização que seja boa para que isso chegue no público leitor também, né? Então, eu claro. acho que uma pesquisa que tem um método interno ali que precisa ser muito bem pensado para que tudo funcione adequadamente, né? Claro, isso se chama crítica genética, como vocês falaram. Ah, o jovem pesquisador brasileiro Giovanni Kurtz, de Curitiba, acaba de defender uma tese sobre as origens da crítica genética na América Latina, e não só na França, mas também, já que a Tele Ancona Lopes acaba de morrer, a importância do trabalho dela no Brasil e o trabalho de Ana Maria Barrenechea e Alida Lois na Argentina, que são as figuras pioneiras no continente. Ah, Sem dúvida, eh, o acesso a manuscritos pode dar uma ideia muito, muito clara do processo de composição do escritor, ou a escritora em questão. Em Método Borges, professor, o senhor aponta uma iniciativa deliberada do Borges em variar a caligrafia. Isso é muito interessante, né? Eu trabalho com crítica genética, não necessariamente na produção da ficção, mas da tradução, e a gente enxerga isso principalmente nas chamadas jornadas de escrita, né? Que são as etapas do processo. Mas parece que ele fazia isso deliberadamente para temas, né? Então nós enxergamos uma caligrafia do Borges ultraísta que é diferente, que é inspirada em outras caligrafias, né? E como evoluir essa estratégia dele de mudança de caligrafia e se nas pesquisas em manuscritos de outros autores, porque eu sei que o senhor trabalhou com Sayer, trabalhou com Puig e outros autores, se enxerga também essa escolha deliberada por uma caligrafia. Bom, no caso do Borges, eu acho que na época inicial dos poemas ultraístas, ele estava influenciado fortemente pelo expressionismo alemão. Então, a caligrafia que ele adota nesses manuscritos poéticos tem muito a ver com os cartazes do cinema expressionista alemão, como eu mostrei no livro com algumas imagens. Ah, a caligrafia normal dele é minúscula. E, então, quando estávamos publicando manuscritos em edição facsimilar, com a transcrição, tínhamos que fazer transcrições também minúsculas inicialmente, nesses três livros, entre 2018 e 2020, porque estamos apresentando manuscritos en face, com original e transcrição. Ah, Depois, para quadernos e conferências, adotamos uma transcrição não diplomática, senão lineal, para que fosse mais fácil ler pelo tamanho da letra. Agora, o Borges, quando está
fazendo os primeiros rascunhos, tem essa letra pequenina, mas quando vai fazer as cópias finais para entregar nos jornais ou nas revistas, ele não sabia escrever a máquina, então usava uma letra bem mais grande para que fosse mais fácil ler para os tipógrafos, né? Então, ele tem pelo menos três letras diferenciadas ao longo da carreira. Também nós temos algumas firmas autógrafas dele cego, que são bem diferentes, porque ele não estava vendo o que estava escrevendo. São como ah, pequenas mágoas no papel. Professor, a minha pergunta, ela diz respeito a uma posição em que o Borges é frequentemente colocado, que é a posição de erudito, qualificado frequentemente como um grande erudito. Isso Uhum, um lugar comum que frequentemente se associa a ele. Um homem que passeia com desenvoltura pela filosofia, obviamente pela literatura, por várias literaturas, pelas ciências naturais, até pela matemática, com muita desenvoltura por diferentes línguas, pela uhum. história, enfim, com muita tranquilidade, quase como um polímata. Isso é uma visão que, entre muitos leitores de Borges, ela é frequente. E o senhor disse em determinado É, momento, 30, 40 anos atrás, não tinha pessoas que duvidavam da erudição e que diziam que era sim, tudo inventado. certo, Não, certo, não é certo, né? Mas era um lugar comum de outra época. de outra época. O senhor disse numa entrevista que achava que Borges era um erudito, mas um erudito relativamente pobre. Isso numa Uhum. entrevista aqui no Brasil. E eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito dessa visão do Borges como um erudito. O que, que há de realmente verdadeiro nisso? Né? O senhor teve acesso, ao seu trabalho de crítica genética, a manuscritos, a materiais escritos de próprio punho do Borges, a materiais dele mesmo. O que, que há de verdadeiro nisso? E em que sentido se poderá dizer que Borges realmente era um erudito? Ou que merece o título de erudito? Bom, ele sabia imaginar a base das coisas que ele tinha acesso. Então, às vezes, não conseguia os livros, mas conseguia descrições do conteúdo das coisas que queria comentar. Um caso muito interessante é o livro Omphalos de P.H. Goss, no século XIX, um cientista que era também um cristão ah, fervoroso. Então, o Goss criou uma teoria que Deus criou o mundo em 6 dias, mas o mundo com memória, o mundo velho, com estratos geológicos, fósseis, etc, etc. Para tentar ah, fazer uma resposta às teorias da geologia e às teorias da evolução do Darwin. O Borges não conseguiu esse livro. Ele fez um grande ensaio sobre isso, à base do artigo sobre Gauss na Enciclopédia Britânica de 1910 e 11 e com a leitura do livro Father and Son de Edmund Goss, o filho, que era uma figura literária amigo de Stevenson e de outros na época. Então, o Borges resgatou a teoria do P.H. Goss com, com bastante exatitude, mas sem conseguir o livro. Ele faz isso com muitas coisas, né? Como não tinha poder econômico para pedir livros
a Londres, ou Berlim, ou Paris, ou outras coisas, ou Nova York, ele às vezes pedia livros emprestados dos amigos e tinha uma pequena biblioteca pessoal, que não, digamos, 1.300 livros, tá, mais ou menos, né? Não era uma grande biblioteca, como algumas bibliotecas dos amigos. Então, a base das bibliotecas dos amigos, como o Schul Solar, que tinha estado na Alemanha e na Itália, e o Bioy Casares, que tinha a possibilidade de pedir livros às livrarias estrangeiras. Ele, às vezes, conseguia acesso a outras coisas, e nas bibliotecas municipais e a Biblioteca Nacional, e etc. Mas o que dá para ver nos papéis preparatórios das palestras é que ele queria chegar com as páginas concretas, as citações exatas, etc., para poder comentar. E ah, esse grande esforço por chegar à ideia exata, ou às palavras exatas dos escritores que estava lendo, é muito importante, porque é, assim, dá para ver a relação muito íntima entre a leitura e a escrita na obra dele. Professor Daniel, no seu livro Fora de Contexto, o senhor apresenta uma faceta do Borges que é a referência à história recente, dele, claro, né? Mesmo em textos considerados filosóficos ou fantásticos, que é a imagem do Borges mais conhecida fora da Argentina, né? E aí essa pergunta é sobre o nosso atual contexto, né, em que parece haver um desejo pela realidade muito mais próxima e também pelos seus desdobramentos sociais. Será que há algum desafio para a permanência dessa literatura do Borges? Ele enfrenta algum desafio para permanecer, para ser lido no momento? Há espaço para o Borges, nesse momento da literatura contemporânea? Bom, às vezes dá para um trabalho quase arqueológico, né? Os contos que ele escreveu com Bioy Casares, Seis Problemas para Dom Isidro Parodi, em 42, e várias coisas depois, são quase impossíveis de compreender para o aluno jovem, novo, que não sabe da cultura popular da época, dos produtos da época, das lojas, etc., etc., né? Então, a Cristina Parodi, que foi a cofundadora do Centro Borges na época de Dinamarca, em 1995, escreveu um grande livro, uma guia à leitura da obra em colaboração de Borges e Bioy Casares, que nós publicamos no Borges Center uns 8 anos atrás, eu acho. Essa obra em colaboração é muito mais difícil, talvez, nesse sentido, que a obra principal dele. Mas, como ele menciona muitas coisas, não só literárias, senão coisas de ruas e lugares e episódios históricos, etc., etc. É importante para o leitor começar a saber disso. Ah, na no sítio do Borges Center, o Finder's Guide é muito importante nesse sentido, porque vai precisando as referências a pessoas, títulos e lugares. Então, dá para começar a compreender com mais exatidão,
o que está acontecendo com tudo isso das referências. Não só eruditas, também simples coisas do momento da escrita. E eu acho que é importante abandonar um pouco a ideia de que tudo é inventado e fantástico, né? Ah, Agora, tem uma relação, digamos, tensa ou intensa entre ah, as coisas materiais que vai mencionando e as ideias filosóficas ou teológicas, etc., que está querendo discutir. Então, ah, para o leitor, às vezes é importante tentar se mover entre esses polos na escrita dele. O senhor falou de uma questão um pouquinho antes do Vinícius, né? Eu acho que no Fora de Contexto aparece assim uma ideia de que certos críticos foram um pouco preguiçosos em relação a esses dados da realidade mais próxima do Borges. Eles abriram mão de pesquisar dizendo que não eram importantes, né? Então isso não é importante, isso não faz diferença. E na verdade eles eram os dados mais importantes porque eram circunscritos ao momento, né? Uhum. Bom, nesse livro eu estava querendo fazer um tipo de ficção histórica, né? Então, eu estava propondo uma leitura contextual de sete contos, onde tem algumas referências históricas claras, mas não fica necessariamente na superfície dos contos a possível importância dessas referências. Então, eu queria fazer uma espécie de pesquisa policial ah, crítica, né? Ah, não é o que fiz depois, né? Eu fiz isso como experimento, como brincadeira, talvez. Professor Daniel, a gente falou agora, o senhor comentou sobre esses desafios do Borges como no sentido mais assim de repertório cultural, né, para os leitores de hoje. Mas existe talvez um outro desafio também que se impõe muitas vezes para os leitores de várias épocas, que são os aspectos formais da literatura do Borges, né, especialmente no que diz respeito à prosa dele, né? Então se fala muito sobre o entrelaçamento entre ficção e ensaio, por exemplo, né, na prosa dele, que exige muito que o leitor tenha esse papel mais ativo, assim, né, de produção de sentido, de construção de sentido. E para muitas pessoas se criou também uma ideia, assim, de que o texto do Borges é um texto de elaboração muito complexa, né? Mas o senhor mesmo já mencionou numa entrevista que o Borges não acreditava na perfeição. É uma Uhum. frase, que o senhor colocou numa entrevista. Eu gostaria que o senhor tecesse um pouco mais uma reflexão em cima dessa ideia, né? Borges não acreditava na perfeição. O que que isso denota, assim, né, para as pessoas? O que a gente poderia depreender disso a partir das suas pesquisas? E eu acho que seria interessante também trazer para os leitores, de repente, que não são tão familiarizados com a obra do escritor, como é que se dava esse processo criativo, né, do Borges? Bom, em parte é anterior à ideia do Humberto Eco da obra aberta, né? Mas é essa ideia que a obra não está terminada e que tem que se refazer em cada leitura, né? É um pouco a ideia que está em Pierre Menard, autor de Quijote, que o Quixote dá para ler e até para escrever de jeitos diversos, né? Segundo as épocas. E no senso material, ele coloca nas páginas dos manuscritos muitas possibilidades. Depois ele vai escolher algumas, mas as outras descartadas não foram descartadas totalmente. Estão ocupando algum lugar no imaginário do texto dele. E também, quando publicava os textos, não os fechavam.
às vezes seguia ah, mudando detalhes ou escrevendo outra vez o mesmo texto. Então, um exemplo disso é La Loteria em Babilônia. Nós temos dois manuscritos, um que está na Biblioteca Pública de Nova York, que é o manuscrito inicial, com muitas possibilidades. Depois tinha um segundo manuscrito que está ficando muito perto da versão publicada, mas o Lauro Rosato e Germán Álvarez descobriram na Biblioteca Nacional Argentina um exemplar da revista Sur, onde tinha publicado esse conto. E sobre a versão publicada, ele muda o título de La Lotería em Babilônia a El Babilônico Azar e faz centenares de correções ou mudanças no texto. E no final dessas 3 páginas da revista, ele coloca um desenho maravilhoso de um animal babilônico dessas estátuas grandes, como as estátuas que estão no Museu de Berlim, né? De um portão de Babilônia. Então, isso é um exemplo de como ele pensava, não só pensava que a literatura é coisa de rascunhos e versões, sino que também praticava isso ahm, com os seus próprios textos. Agora, esse babilônico azar, nunca foi publicado. Foi uma coisa que ele escondeu nessa revista e que foi descoberto décadas depois da morte, né? Então, isso dá uma ideia também de certa coisa de um autor insatisfeito com a produção publicada. Isso, eu vi também um exemplar do primeiro livro de ensaios, Inquisições, que é de 1925, onde ele fez também, acho que milhares de mudanças dos textos nas margens. Isso não foi publicado nunca. Então, tinha um conceito ativo da escrita, eh, móvel, digamos, que não é o texto final, senão Uhum, um texto em movimento contínuo, né? uhum. É interessante isso, né? Como experimento de um escritor na solidão do seu trabalho, né? Porque muitas vezes isso não é visível nas obras publicadas. Perfeito, muito interessante. E eu tenho uma curiosidade particular que eu acho que seria interessante também ouvir o senhor. O Borges foi o primeiro autor de língua espanhola que o senhor leu em espanhol, Não, eu tinha lido Cervantes, eu acho. né? Outro, mas... Sim, eu cheguei a esse curso Muito em bem. Berkeley por ah, ter seguido 2 cursos anteriores com o professor Murillo sobre o Quixote. Professor, ainda sobre essa questão que o senhor estava comentando do processo, né? Respondendo à pergunta do Vinícius. Para quem não conhece muito esse processo de crítica genética, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do quanto muda a interpretação das obras, né, da obra de um autor, quando se encontra, por exemplo, um trecho que foi escrito, uma frase, uma ideia, e essa ideia ela é rasurada ou ela é simplesmente taxada de forma que quem vai fazer essa análise consegue entender o que está ali, mas que de repente para o autor naquele momento foi descartada.
Então, qual a importância dessas informações e como vocês interpretam, né? Se tem alguma, enfim, alguma caracterização dessas informações, para esses dados que aparecem nesses materiais e se realmente, né, acho que deve ficar claro assim se o autor ele queria de fato apagar aquilo ou se ele queria somente descartar naquele momento, né? Então, queria que o senhor falasse um pouquinho assim sobre essa Bom, eu posso metodologia. falar disso com um exemplo concreto, que o conto El hombre en el umbral, o homem na porta, né? Que é o conto do Borges sobre a Índia da época colonial britânica, com um oficial britânico que está procurando um outro oficial sequestrado. No início desse conto, eu comentei esse conto em Out of Context, em 1993, e já tinha a suspeita de algumas coisas concretas, leitura de Kipling, leitura de certas coisas sobre uma rebelião na Índia em 1857, e algumas outras coisas. Mas quando consegui uma cópia do manuscrito, por exemplo, quando eu estava escrevendo isso para Out of Context, eu perguntei para o Bioy Casares sobre a existência desse Christopher Dewey, o oficial do British Council em Buenos Aires, que foi mencionado no início do conto, e também a ideia do Bioy ter comprado uma adaga da Índia em Londres numa dessas viagens. O, o Bioy estava um pouco atrapalhado comigo com essas perguntas e dizia: não, não, tudo isso é invenção do Borges. Ah, 20 anos depois, quando eu cheguei no manuscrito, o Christopher Dewey inicialmente se chamava James, eh, não era uma pessoa real. O Bioy tinha razão. E na margem do manuscrito do conto, não é que o Bioy tinha comprado essa daga em Londres, tem referências aos artigos sobre daga e espada na Enciclopédia Britânica de 1910 e 11. E no artigo sobre espada, aparece uma imagem na enciclopédia de uma espada dessa forma triangular e com ah, a manga em forma de H, como é descrito no conto, né? Então, e outro detalhe interessante, ele diz que vai vai narrar o conto de modo simples, sem interpolações de Kipling. Mas no manuscrito aparece uma referência concreta a um poema do Kipling que aparece sem vírgulas no conto, né? Então, traduzido de inglês para o espanhol, mas na descrição do louco que vai assassinar o oficial britânico tirânico, eh, aparecem as palavras do Kipling ah, de forma textual. Então, isso indica que tem possibilidades de leitura e também a descoberta de citações secretas, né? Porque que não tem aspas, ah, não estão marcadas como palavras de outros. Isso acontece também no final do conto El Imortal,
onde a avaliação do manuscrito, se é um documento original ou um documento plagiado, é, é, tem uma frase que vem do Conrad. Não, digamos, a defesa do plágio está dito com palavras do Conrad. Então, isso é também super interessante, né? Mas não, como ele trabalhava conscientemente, às vezes, com uma espécie de palimpsesto, onde as palavras dele estão aludindo ah, com, de forma muito exata às formulações anteriores. Isso, os manuscritos oferecem muitas portas novas para compreender isso. No livro Quadernos e Conferências, a palestra sobre Bertrand Russell, que é uma palestra que deu uma vez só, em 1954, e que nunca foi publicada, tem a única referência na obra do Borges a Ludwig Wittgenstein, que era muitas pessoas pensavam que poderia ter uma leitura do Wittgenstein por parte do Borges, mas não sabíamos se realmente houve até a publicação por nós desse manuscrito. Professor Balderston, no seu artigo Gaúchos da Fronteira, Uruguai e Rio Grande do Sul na obra de Borges, o senhor foi um dos primeiros a aproximar o Borges do espaço do Rio Grande do Sul, do espaço brasileiro, né? Qual foi a motivação para essa pesquisa? O senhor se deu conta dessa referencialidade brasileira já nas primeiras leituras, assim, dessa presença recorrente? Ou isso foi uma motivação posterior? Ou esse encontro do Borges, que sempre referenciava o Rio Grande do Sul, quando se falava da gauchesca ou do gaúcho, já era um ponto focal, um ponto de atenção nessas leituras? Bom, eu tinha visto, como outras pessoas, que tinha muitas referências ao sul do Brasil na obra, mas o motivo exato desse ensaio foi o convite de Regina Silbermann para falar na PUC de Rio Grande do Sul, onde eu apresentei isso a primeira vez. Ah, e nesse momento eu estava interessado na representação recorrente na obra do Borges da fronteira entre o norte do Uruguai e Rio Grande do Sul como um espaço de identidades falsas, contrabando, ah, etc. E nesse ensaio eu sugeri que talvez o, a origem da família Borges não era o mito familiar de uma cidadezinha em Portugal, sino algum Borges que atravessou a fronteira entre Rio Grande do Sul e Entre Rios, porque o pai do Borges era de Entre Rios, que fica perto da fronteira brasileira. E o sobrenome Borges é muito comum em Portugal e no Brasil, mas tem outras pessoas, por exemplo, no Uruguai, Juan Carlos Onetti era Juan Carlos Onetti Borges. Eu tenho uma amiga que é Ana Inês Larre Borges, agora aposentada da Biblioteca Nacional Uruguaia. Então, esse contato entre essa parte da Argentina
e Uruguai e o sul do Brasil era um contato muito forte no século XIX. Ah, não sei se essa hipótese tenha realmente a ver com o que pode se descobrir com arquivos de, nas cidadezinhas de Portugal. Mas, pelo menos, o Borges, quando fala de pessoas que atravessam essa fronteira, muitas vezes eles mudam de nome, identidade, de língua. Ah, um exemplo interessante é o pai da Emma Suns, no conto epônimo, onde o Manuel Mayer, que morre em Bagé, é o pai da Emma Suns, fugido da Argentina depois da cárcere, né? Depois de sair da cárcere. Então, muitas vezes, essa fronteira tem esse ah, essa aura de mistério, enigma, ah, falsificação, ah, que poderosa no imaginário do escritor. A relação histórica é forte, né? O José Hernández começa a escrever El Gaucho Martín Fierro em Santana do Livramento, ah, o Emir Rodrigues Monegal, ah, nasceu em Ribeira e na fronteira e tinha um relacionamento forte com o Brasil, etc., né? Então, eh, 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 tem uma espécie de gravitação imaginária, né? Que é o interessante. Não é necessariamente verdade essa hipótese que eu ah, sugeri nesse artigo, mas o Borges pensava bastante na relação ah, cultural e na fronteira cultural. Também dá para ver que ele sabia muito mais de literatura brasileira e portuguesa do que ah, confessava. Confessava. O Leopoldo Bernucci me deu um exemplar de Os Sertões de Euclides da Cunha, eh, que o Borges conseguiu e onde ele colocou algumas anotações. Ah, para a enciclopédia Jackson, publicada em Buenos Aires, ele escreveu um artigo sobre literatura portuguesa até o século XIX e para uma segunda edição que nunca saiu, escreveu sobre a literatura portuguesa século XX, mencionando Pessoa e Sá Carneiro e outros, né? Então, ele sabia bem mais do que dizia, né? Ah, então, isso pode ter a ver com a origem familiar também, né? Alguma ansiedade de querer saber mais das origens. Eu lembrei de um fato que é quando ele referencia a fronteira norte do Uruguai e o Rio Grande do Sul, ele sempre enxerga um espaço, ele é mítico na medida em que o gaúcho é mais gaúcho, ele é mais ancestral, as coisas são resolvidas muito mais na força do que nos arredores ou na província de La Pampa ou na província de Buenos Aires, então ele tem esse espaço mítico que ele enxerga aqui ainda existe esse gaúcho que eu retrato ou que o meu pai falava ou a minha mãe conhecia, essa figura que é, a gente poderia dizer até idealizada, né? Sim, mas lembram que o grande movimento do tradicionalismo gaúcho começa com a descoberta por parte de dois
duas figuras de Rio Grande do Sul do nativismo uruguaio, né? Então é um caminho de ida e volta. Professor, eu quero tocar um pouquinho aqui no assunto da poesia do Borges. O Borges, alcançando esse êxito, né, que ele alcançou entre falantes de outras línguas, né, seja por meio das traduções, enfim, dá para dizer que ele teria sofrido uma hipervalorização dessas narrativas, desses contos, em detrimento da sua produção poética. E eu pergunto isso porque a gente, quando fala em Borges, lembra dos contos dele, né? Ou dos ensaios, enfim, e quase nunca se fala muito da poesia, né? Dos poemas do Borges. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, assim, qual é a sua opinião? E se essa poesia ela é acessível para algum leitor que é distante desse mundo sul-americano. O que que o senhor acha? Bom, o Borges, na primeira década da carreira literária, é mais poeta do que outra coisa, né? Escreve poesia, mas também escreve muitos ensaios sobre poesia e traduções de poesia. Então, nos anos 30, 40, ele não publica novos livros de poesia, mas faz antologias da sua obra, onde vai reescrevendo às vezes e colocando coisas novas. Nunca deixou de publicar poesia. E os últimos livros têm metade prosa, metade poesia. Ah, a partir de El Hacedor, em 1960, e Elogio de la Sombra e várias outras coisas, né? Ele sempre foi fiel à sua vocação poética. É, a poesia é mais difícil de traduzir, às vezes, né? Então, talvez por isso os contos que às vezes têm enigmas filosóficos ou etc., talvez viajaram melhor do que os poemas. Mas tem mais produção poética do que os contos e a imensa maioria da produção literária do Borges são os ensaios e resenhas, né? Não é nem conto nem poesia. Ah, e as edições póstumas dá para ver a enorme quantidade de coisas que ele publicava em revistas e diários e jornais ah, ao longo da vida. Em geral, poderíamos dizer que pouca tem a porcentagem dos ensaios traduzidos às outras línguas é menor do que a tradução dos contos, né? Então, o leitor fora do mundo hispânico às vezes não pode ver a dimensão forte das coisas não traduzidas ou não publicadas em edições de acesso fácil, porque a edição de 1974 das obras completas é só uma parte da produção até essa data e as edições posteriores também dão uma ideia parcial da produção. Eu queria comentar que há pouco tempo atrás eu escrevi o blurb para um livro do Davi Arrigucci sobre Borges, que vai se publicar na Companhia das Letras agora. O Júlio Pimentel Pinto escreveu o pós-fácil. Eu escrevi a pequena nota para a capa. Então, vai ser muito importante porque o Davi é um grande leitor e tradutor de Borges, né? Então, talvez com o Jorge Schwartz, os dois, eles dois são
as figuras no Brasil que mais tinha feito por Borges no Brasil. Professor, como foi a recepção do Borges nos Estados Unidos? Assim, como se começou a ler Borges? Nós sempre temos a noção, a partir da crítica, que sim, os contos ditos filosóficos ou o fantástico foi, digamos, o impulsor dessa leitura. O senhor tem também essa percepção? Concorda com isso? Ou acha que foi um fenômeno tradutório? Porque muitas vezes não se explica, né, a aproximação. Ele começa a ser lido na França e depois nos Estados Unidos. É isso que acaba por catapultar o seu reconhecimento mundial. E talvez a recepção na França é importante, mas a primeira tradução de um conto dele nos Estados Unidos é de um conto policial para Ellery Queen's Mystery Magazine, acho que em 1948. É, e, e depois, nos anos 50, o Donald Yates, um, que em 62 é o que vai fazer a primeira grande antologia do Borges Labyrinth para New Directions, ele estava escrevendo uma tese na Universidade de Michigan sobre o conto policial argentino e conheceu muito o Borges e a família, o Rodolfo Walsh, etc, etc. O Yeats e o Walsh tinham uma pequena firma de companhia de tradução comercial nos anos 50. Então, essa coisa de um interesse de certos leitores nas inovações técnicas no conto policial por parte de Borges é interessante e não tem muito a ver com a recepção, digamos, universalista francesa. Acho que cada momento ah, dessas traduções querer compreender o que estava acontecendo no país tradutor, né? Ah, e, obviamente, nos anos 40, 50, ah, tinha uma escola no conto policial, ou no romance policial, com Dashiell Hammett e Raymond Chandler, que o Borges dizia que não gostava, mas os contos policiais dele têm muito mais a ver com esse universo do que com o conto analítico, a tradição de Poe, Conan Doyle e Chesterton, né? Ele muitas vezes está fazendo coisas com detetives que vão morrer ou que correm perigo, etc, etc, né? Isso tem muito mais a ver com o mundo do Hammett e Chandler e o cinema baseado nas obras deles, do que com a tradição analítica puramente pura, um razonador ah, puro como Auguste Dupin, como diz no início de La Morte e la Brújula, né? Então, a posição dele como ponte entre as tradições da literatura policial na Inglaterra e nos Estados Unidos e o que estava acontecendo na América Latina é importante. Professor, eu queria saber agora, o senhor, né, como é que andam as atuais pesquisas no Borges Center e que materiais inéditos que existem no centro atualmente, que o senhor pode falar a respeito disso nesse momento para nós, que pesquisas que estão sendo desenvolvidas, que o senhor entende que mereçam uma menção? Bom, o Borges Center agora é só virtual. Nos perdimos quando eu fui embora quando aposentei-me. ah, a universidade tirou a oficina que tínhamos em Pittsburgh. Parte disso está aqui na Califórnia e parte na Biblioteca Nacional Uruguaia agora.
e, e a revista e as atividades do centro, somos dois os co-diretores agora. O Alfredo Alonso Estenos, um cubano que dá aula em Iowa, em Luther College, e eu. Então a preparação da revista, que publicamos duas vezes por ano, e os livros vários, o fizemos não em Pittsburgh, senão no, no computador, né? Também Quadernos e Conferências nasceu na época da pandemia com muitos colaboradores que estavam começando a estudar os materiais que o Borges utilizava para fazer essas palestras entre 45, 49 e 54, 5. E, eu preferiria não falar das coisas que vamos publicar até publicá-los, porque tem os herdeiros e a agência que trabalha com os direitos de autor. Mas estamos preparando outro livro e nós temos ideias para dois outros depois disso com manuscritos, né? É dizer, vamos publicar mais manuscritos e continuar o trabalho também de interpretação desses manuscritos, porque esses livros incluem introduções e comentários sobre cada texto. Outra coisa que eu sim posso mencionar é que Alfredo Alonso Estenos e eu vamos publicar na editora da Universidade Nacional de Litoral, na cidade argentina de Santa Fe, um livro que vai se chamar Manifiesto por uma Edição Crítica, onde vamos propor o que teriam que ser as bases ou os critérios para uma edição crítica do Borges, um autor que merece o tratamento dos grandes clássicos, com notas muito mais extensas do que são os textos, né? E com uma obra de contextualização da escrita de cada texto, né? Então, estamos preparando esse livro. Um, eh, espero que para o ano que vem. Professor, como é que o senhor recebeu a publicação dos diários do Bioy Casares? Eh, Quando o senhor leu, o que lhe pareceu, né? Porque foi uma espécie de escândalo que o Bioy escrevia e pensava às vezes sobre o Borges. Eu acho que o livro do Bioy é o livro mais importante ah, dos livros póstumos dos amigos, porque escrevia essas anotações em tempo real, depois das reuniões com Borges de noite. Às vezes eram reuniões de trabalho, porque eles estavam traduzindo ou fazendo alguma coisa como eh, leitura de textos para prêmios ou preparação de edições ou a escrita em colaboração. Então, depois dessas reuniões na parte da tarde e de noite, parece que o Bioi anotava ah, a conversa desse dia. Isso é bem diferente das outras coisas que temos biográficas, porque foram escritas depois, né? Não em tempo real. Eh, Agora, foram pessoas de línguas bífidas, o Bioy e o Borges. Então, uma das coisas que chocou quando foi publicado esse livro é como eles tratavam mal amigos
e conhecidos, não só os inimigos. Um, e eu acho que isso formava parte da, deles como um duo dinâmico que escreveram muitas coisas em colaboração. Então, eu não duvido da verdade dessas conversas. Um, agora, só não chegaram de forma póstuma, 20 anos depois da morte do Borges, um editor, o Daniel Martino, que eu conheço, preparou. E ele tinha acesso a 25 mil páginas de diários. Escolheu. Então, nós não sabemos ainda das outras coisas que estavam nesse diário, a parte do breve livro que ele publicou das anotações do Bioy sobre Wilcock, sobre Juan Rodolfo Wilcock, esse escritor argentino que fez a maior parte da sua produção em italiano, depois de ir embora da Argentina nos anos 50, que era colaborador de Cirino Campo, da mulher do Bioy, e um amigo da casa, né? Então, eh, o Martino tem feito essas duas seleções do enorme diário, mas ninguém, a parte dele, tem acesso ainda ao diário total. A Nora Catelli publicou uma coisa dizendo que era o livro mais importante de Bioy, e eu acho mais ou menos isso também. Uma das coisas que eu comentei num artigo que está, eu acho, em Innumeráveis Relações, como ler com Borges, um ensaio acho que tem título de Eu não sou um apêndice do Borges, que é uma frase de Bioy nesse diário, é que ele tem uma consciência de certa traição que ele está anotando, mas também eles vão comentando, por exemplo, a importância de certos biógrafos, como Samuel Boswell John Boswell de Samuel Johnson, não? Se Johnson sabia que Boswell estava escrevendo, se Goethe sabia que o Eckermann estava escrevendo as coisas que ele dizia, e claramente o Bioy diz, por exemplo, quando ele está comentando essas coisas, sabe que eu estou apontando cada noite. Então, isso tem um jogo interessante, né? De coisas de autoria. É um livro muito importante. Sem dúvida, nenhuma biografia atual pode se escrever sem isso, porque tem ah, muita informação nova, que era nova nesse momento. E que vamos confirmando agora com os manuscritos também, os cadernos, né? Por exemplo, uma coisa que, quando eu escrevi Out of Context, não compreendia como Borges, em 1970, conseguia fazer o conto sobre o encontro entre Bolívar e San Martín em Guayaquil em 1822, porque tem referências muito precisas às brigas dos historiadores sobre esse encontro. Ah, no Diário de Bioy, em 1952, ele aponta que o Borges pensa escrever um conto sobre o encontro de Guayaquil. Então, sem dúvida, a pesquisa do Borges sobre o que tinha acontecido e o que pensavam os historiadores da Venezuela e da Argentina e de Paraguai sobre esse encontro. Essa pesquisa fez nos anos 50 e escreveu o conto
quando estava cego, quase 20 anos depois, né? Mas a pesquisa já estava feita. E essa relação entre pesquisa, cadernos, diários, etc., e produção posterior, é o que vamos confirmando também no estudo dos cadernos, né? Vou fazer uma pergunta que para mim é um tema que me toca muito pessoalmente, intelectualmente, que é um interesse acadêmico que eu tenho há muito tempo, né, que é a relação do Borges com a literatura anglo-saxônica, Hum, né? Inclusive está presente ali no Cadernos e Conferências, né? uhum, Uma fala do Borges sobre o Cadmon, a literatura anglo-saxônica, mas que aparece em outros momentos na obra dele, né? Um interesse dele, né, por esse período, para alguns, um período da literatura inglesa, para outros, um momento literário separado, que para os senhores aí, que são de um país anglófono, é muito importante, fundamental, né, no estudo da literatura inglesa, né, mas que nem sempre foi um tema presente para os autores aqui do nosso mundo latino-americano, do mundo de língua portuguesa, do mundo de língua espanhola. E eu queria que o senhor falasse um pouco a respeito desse interesse do Borges pela literatura anglo-saxônica e onde, em que momentos ele está presente na obra dele, a literatura anglo-saxônica, a poesia anglo-saxônica, está presente na obra do Borges, né? Queria que o senhor falasse um pouco a respeito disso. Bom, isso começa nos anos 30, porque escreve o ensaio sobre os Kenningar, ah, esses jogos verbais da poesia escáldica islandesa, sem saber a língua islandesa ainda, sem ter estudado. Ele leu sobre isso em inglês e em alemão. Nos anos 50, ele começa a estudar a, a língua anglo-saxônica, o inglês antigo, ah, e dá uma série de palestras, um curso inteiro sobre antigas literaturas germânicas em 1950 e publica um livro com dele a engenheiros no ano seguinte, 51. Eh, mas nesse período ainda está se baseando, né, em leituras em alemão e inglês moderno. Ah, estudou, eu acho que sobretudo nos anos 60, ah, e ah, o islandês ou norueguês antigo, eu acho que nunca avançou muito no estudo dessa língua. Ah, o interesse era forte e às vezes dá para ver nos textos dele que nada a ver. O conto El Fim, que é sobre a morte de Martin Fierro, está escrito originalmente num caderno que tem também dois artigos sobre mortes de deuses vikingos. Ah, e foi escrito 2 anos depois da publicação de Antigas Literaturas Germânicas no México, em 1951. O jeito de narrar a morte de Martin Fierro tem muito a ver com a leitura em tradução das sagas islandesas, sem dúvida, né? Agora, não é uma leitura direta. Até a tradução muito posterior da La Alucinación de Gylfi, que é uma tradução de parte da obra de Snorri Sturluson, o grande historiador ah, islandês medieval, foi feito desde edições da obra de Snorri Sturluson em inglês moderno, não em islandês medieval. Isso foi provado por Philip Lavender, um inglês que trabalha agora na Suécia e que é especialista em sagas islandesas. Então,
o interesse do Borges nessa literatura é muito forte, mas às vezes dá para perceber a influência dessa literatura medieval de forma muito indireta. Isso acho que é mais interessante do que as palestras ou as histórias que ele escreve, onde coloca a importância da, da poesia e em língua inglesa antiga. Agora, tem várias pessoas, a parte do Philip Lavender e do Vladimir Brujlak, que são especialistas, que têm comentado esse interesse. O Carlos Gamerro, um escritor argentino, tem um livro sobre Borges e os antiguos ingleses, não? Então, eh, dá para ver que é um tema importante. Perfeito. Então, nós vamos encerrando, né, para também não tomar mais o tempo do professor. Hum. Nós agradecemos muito por esse momento e certamente esse bate-papo elucidou muitas coisas para nós também, né, que já podemos dizer que somos leitores de Borges e acompanhamos, né, algumas publicações que saem a respeito da sua obra. E vamos continuar acompanhando também tudo que vem dos Estados Unidos, das suas pesquisas também em relação a Borges. Conte sempre conosco para divulgação desses materiais. Hoje ficamos por aqui. Não deixem de nos seguir nas redes sociais. Acompanhem o Sopro no Instagram, @SoproPodcast, e no Facebook, @PodcastSopro. Vocês também podem acompanhar os episódios no YouTube. Então, se inscrevam no canal e ativem as notificações. Se desejarem, podem deixar comentários e sugestões. Um abraço e até o próximo episódio.